Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai ouvir a palavra do Senhor, uma palavra que vai nos edificar e também nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Alguns irmãos me mandaram mensagem para me falar sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é importante, na vida do cristão, nunca vai deixar de ser importante na vida do cristão. Jesus deu essa ordem e essa ordem temos que cumprir, como deu por discípulos, deu para nós também. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É interessante, irmão, olha o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Veja que aqui Deus nunca proibiu, Jesus nunca proibiu ninguém de tomar a Santa Ceia. Jesus nunca proibiu. Um exemplo, uma igreja, eu frequentei muito tempo, 2 anos na igreja da pastora Nadir. Frequentei 2 anos na igreja da pastora Nadir e vinha pessoas de outro ministério para tomar a Santa Ceia. Irmãs maquiada, de brinco, unha pintada, vinha tomar a Santa Ceia. E a pastora Nadir, ela pregava o que está na Bíblia, falava que há pessoas com maquiagem, com brinco, com esse tipo de acessório, irá tomar para sua própria condenação. E perante a Santa Ceia do Senhor, isso é pecado. Então ela pregava o que estava na Bíblia, Ela pegava a doutrina do Senhor. Só que ela não proibia ninguém de tomar a Santa Ceia. Ela falava, se vocês quiserem tomar a Santa Ceia do jeito que você está, você pode tomar. Lembrando que o homem tem total responsabilidade com a sua vida diante de Deus. E ela não proibia ninguém tomar a Santa Ceia, porque Jesus não tirou a Santa Ceia de Judas. Quem são os pastores para tirar a Santa Ceia das pessoas que querem tomar? Se for um prostituto, se for um adúltero, se for uma vaidosa, se for uma Jezabel, se for... Você não pode, nós pastores, vou dizer assim, em geral, não pode tirar a Santa Ceia dessas pessoas. Porque a Bíblia diz muito claro, não tem ordem, não tem uma ordem dizendo, pastor, proíbe essas pessoas de tomar Santa Ceia, não tem uma ordenança para isso. A Bíblia diz muito claro, portanto, qualquer, já está dizendo bem claro, qualquer que comer deste pão, ou seja, qualquer pessoa que é batizada nas águas, ela pode tomar a Santa Ceia. Estando em pecado ou não tendo pecado, isso é um problema dela com Deus. Mas o que você vai dizer é o que está na Bíblia. Você vai pregar contra o pecado, você vai pregar contra o adultério, você vai pregar contra a vaidade, você vai pregar tudo isso do Egito que as pessoas usam e que as pessoas cometem pecado. Ok, você vai pregar o que está na Bíblia. Aí cabe o homem examinar-se a si mesmo. Não é o Espírito Santo que vai examinar o homem, não. É o homem que tem que se examinar a si mesmo
para ver se ele está bem com Deus ou não. Se o que os pastores, as pastoras estão pregando é pecado, ele tem que se examinar, se autoexaminar para poder tomar a Santa Ceia. Agora, se eles tomam a Santa Ceia de qualquer jeito, você não pode proibir. Você só tem que pregar o que está na palavra. Aí, ele vai ter consequência, vai ser ele com Deus. E a Bíblia diz muito claro, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por isso que a pessoa tem que pregar antes da Santa Ceia. E se a pessoa analisar a si mesma e ver que o que o irmão ou a pastora ou o pastor pregou é verdade, né, e isso incomodou a pessoa se autoexaminando e tendo esse discernimento, ela não vai beber, e nem vai comer, nem vai tomar da Santa Ceia. Mas a Bíblia aqui diz que Deus não proíbe ninguém de tomar a Santa Ceia. A Bíblia não proíbe, irmão, explicitamente ninguém de tomar a Santa Ceia. Mas aqui ela enfatiza a importância de participar com discernimento e consciência. Veja que aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 até o 29, eu expliquei para vocês. Aqui adverte sobre a participação indigna. Quem pode levar a juízo? Você não pode julgar a pessoa se vai tomar Santa Ceia ou não. Isso daí cabe ao Espírito Santo julgar. Você não pode proibir a pessoa tomar Santa Ceia. No entanto, a decisão de participar ou não é a avaliação da dignidade da pessoa. São vistas como responsabilidade individuais perante Deus isso. Não vem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 até o 34? Então, esse trecho aqui da Bíblia, ele escreve ele escreve aqui a instituição da Santa Ceia e adverte sobre a participação indigna, onde cada um deve examinar a própria consciência antes de comer o pão e beber o cálice. O que é participação indigna? Participação indigna, pelo que eu entendo, é onde o texto não especifica. O texto aqui não especifica quem está apto ou inápto a participar. Mas aqui enfatiza, irmão, que aqueles que participam sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, sem reconhecer a importância do sacrifício de Jesus, pode estar trazendo juízo para si mesmo, para sua própria condenação. Veja que a responsabilidade é individual. A Bíblia não dá à liderança da igreja, não dá ao pastor da igreja o direito de impedir alguém de participar da Santa Ceia, mas enfatiza a necessidade de cada um se examinar e buscar a reconciliação com Deus, se consertar diante de Deus. Tem também o afastamento e a disciplina. Em alguns casos, igrejas podem afastar membro da comunhão. Se o pastor souber que o obreiro ou a obreira caiu no adultério, é obrigação do pastor disciplinar e afastar da Santa Ceia e colocar ali 3 meses sem tomar a Santa Ceia, ou 6 meses. Isso daí eu concordo com ele e também tem respaldo bíblico para isso. Então, em alguns casos, igrejas podem afastar membro da comunhão, incluindo da Santa Ceia, tá, irmãos? E das oportunidades que tem na igreja, por motivos disciplinar, mas o objetivo é restauração e o arrependimento do pecado, não uma proibição permanente. É isso que o pastor deve fazer na vida
dessas ovelhas que fazem esse tipo de coisa ou que caem nesse tipo de pecado. Então a importância da Santa Ceia é essa. A Santa Ceia é uma celebração da morte, da ressurreição de Jesus, e é um momento de reflexão e comunhão com Deus e com os irmãos na fé. Então a Bíblia não proíbe ninguém de tomar a Santa Ceia, mas encoraja a participar com discernimento e reconhecimento do sacrifício de Jesus, deixando o quê? Deixando a avaliação da dignidade e a decisão de participar ou não para a consciência de cada indivíduo diante de Deus. Então isso é muito importante eu ressaltar aqui para vocês dentro da Bíblia. De acordo com a Bíblia, se você é salvo, você pode tomar a Santa Ceia. Cada um deve examinar a si mesmo antes de participar da Santa Ceia, como eu acabei de ler aqui. A Bíblia diz muito claro. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia para os que são seguidores deles, para o que serve a ele. Lembre-se que ele sempre ele sempre fazia lembrar que da morte, os discípulos faziam a gente se lembrar, da Santa Ceia, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, no seu sacrifício ali na cruz. E outra, celebrando a graça e a maravilhosa salvação de Jesus. Então, não podemos nos esquecer, irmão, da importância da morte de Jesus para perdoar os nossos pecados. Quem não pode tomar a Santa Ceia? É evidente que para os incrédulos não faz sentido nenhum participarem da Santa Ceia do Senhor, irmãos? Na Bíblia, vimos que a ceia foi instituída por Jesus Cristo e ministrada para a igreja nos dias de hoje. Isso os participantes, devem ser seguidores convertidos na fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tomar a Santa Ceia do Senhor é reconhecer que Jesus morreu por seus pecados e agora você faz parte da sua família. A fé, o arrependimento genuíno deve fazer parte desta celebração, sempre. Veja que no meio da comunidade cristã, assim, para o descrente não teria significado nenhum participar de um ritual que não lhe remete à fé, que não remete também ao arrependimento, nem comunhão com os outros crentes, Então, a Santa Ceia não é apenas um ritual cultural, é uma declaração de fé. Tomar a Santa Ceia sem crer sem crer é desrespeito diante de Deus. Aí você pode estar me perguntando, irmão Feliciano, então, que pecados impede de tomar a Santa Ceia? Os pecados, irmão, de não os pecados que impedem de tomar a Santa Ceia, os pecados não confessados, nem abandonados. Podem gerar sentimento de culpa na consciência de alguns e impedirem de participar da Santa Ceia. Além disso, há limitações colocadas por algumas igrejas que podem restringir a participação na celebração da Santa Ceia. A Bíblia orienta e autoexamine reconhecimento e arrependimento. Então, é a participação da ceia pelos discípulos de Cristo. Compreender o significado e o valor dessa celebração é essencial para o cristão. Então, algumas igrejas permitem apenas pessoas batizadas participarem da Santa Ceia do Senhor. Então isso acontece porque quando uma pessoa se converte e é batizada, ela conhece publicamente que aceitou Jesus como seu Salvador. Então as igrejas assumem que quem não está pronto para se batizar ainda não fez compromisso sério de seguir a Jesus. Então, cada pessoa deve examinar a sua própria situação perante Deus. Quem peca liberadamente e continua agindo de uma forma errada, sem querer se consertar com Deus, se
autocondena, se condena quando toma a Santa Ceia. Então essa pessoa pode até reconhecer que Jesus morreu para libertar do pecado, mas prefere continuar no pecado. A Santa Ceia é um tempo para pedir perdão a Deus, buscar a restauração e a comunhão para você poder ceiar. A Bíblia diz muito claro: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que significa, irmão Feliciano, examinar antes de tomar a Santa Ceia? Meu irmão, aqui perante a Bíblia, que eu sou muito curioso, né? Assim, de pesquisar. Anoto os versículos, aí eu vou pesquisando na Bíblia e o Espírito Santo vai me dando, né, o discernimento da palavra para eu poder compreender e entender. Examinar-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Examinar antes de participar da Santa Ceia é uma questão pessoal da pessoa. Jesus não impediu Judas de tomar a Santa Ceia. Mesmo sabendo que ele iria trair, não há base bíblica, irmão, para a liderança da igreja impedir alguém de tomar a Santa Ceia. Mas devemos respeitar as autoridades, ok? Então a condenação referida nesse texto é um castigo de Deus para disciplinar. Reconhecer o pecado, pedir perdão, se esforçar para mudar é essencial para o crescimento espiritual. Quem não faz isso ficará espiritualmente fraco e longe da comunhão com Cristo e com a família na fé. Deus nos ama, por isso Ele castiga seus filhos para que possam aprender a viver da maneira certa. Quem está arrependido e pede perdão a Deus pode tomar a Santa Ceia, mas deve se esforçar para abandonar a prática do pecado. Se você for impedido de participar da Santa Ceia, converse com a liderança para descobrir por quê. Tente regularizar a sua situação para estar em comunhão com Deus e com a igreja. Para participar da Santa Ceia do Senhor é um ato importante e Deus não quer que você viva atormentado pela culpa. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a pequena reflexão da palavra do Senhor, porque os irmãos me pediram sobre a Santa Ceia. Então tá aí, meus amados irmãos. Deus não proíbe ninguém de tomar a Santa Ceia, não. Para Deus proibir alguém de tomar a Santa Ceia, o Espírito Santo tem que revelar se a pessoa está em adultério, está em pecado, seja qual for o pecado. Aí sim o pastor proíbe. Mas a Bíblia diz, não tem respaldo bíblico proibindo que o pastor deve impedir dos irmãos tomarem a Santa Ceia. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.